Pai Senhor, meus queridos irmãos, então nós estamos aqui hoje para tratar de mais um assunto do nosso credo, mais um ponto, que será sobre o pecado e suas consequências. O estudo do pecado é conhecido, a doutrina do pecado, como hamartiologia, estudo do pecado. Pecado em grego, hamartia, que significa errar o alvo. Tudo aquilo que nós fazemos que não condiz com a vontade de Deus é pecado, né? Porque nós estamos errando aquele alvo proposto por Deus, certo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a origem do pecado. Ele se dá não em Adão, aconteceu bem antes, na esfera angelical, com o pecado de Lúcifer, né? Que ele tinha por usurpação, ele queria ser igual a Deus. Então ele pecou. E aí, mais na frente a gente vai ver o pecado na esfera humana, né, com Adão. Adão ali, ele representava a humanidade. Isso quer dizer que qualquer ser humano na condição de Adão teria caído. Teria caído porque Adão, ele era o representante da raça humana, certo? Então vamos lá. O pecado de Adão, ele é conhecido como pecado original, porque o pecado dele trouxe graves consequências para a humanidade. Como assim? O pecado dele ele foi transmitido hereditariamente para todas as pessoas. E nós conseguimos perceber isso em diversos pontos. Como? Desde a criança, na sua mais tenra idade, na sua idade mais jovem, né, quando ela tem inclinações pecaminosas, ela já tem em si, aparentemente, um ser puro para nós, aos olhos humanos, ela já tem impulsos, né, instintos pecaminosos. Como assim? Nós conseguimos perceber isso quando ela não quer dividir o seu brinquedo, quando ela briga com a outra, quando ela faz birra. São coisas, né? Não que ela faça aquelas coisas porque ela gosta, de maneira nenhuma. São simplesmente instintos, porque ela não tem a racionalidade, como nós adultos, jovens, né? Ela não tem a racionalidade de pensar e refrear aquele instinto. Nós já temos essa racionalidade, mas não quer dizer que é para refrear os instintos, mas isso não quer dizer que nós não temos essa natureza, de maneira nenhuma. Acredito que você, assim como eu, às vezes nos pegamos pensando em coisas contrárias que nós não gostaríamos de estar pensando e nós, peraí, vamos parar de pensar nisso. Ou então, às vezes, pela essa natureza carnal que ainda habita em nós, quando nós nos estressamos e acabamos falando um palavrão ou fazendo alguma coisa que nós não gostaríamos de ter feito, nós prontamente já nos arrependemos. Porque essa natureza pecaminosa ainda está em nós e nós estaremos sempre na presença do pecado, que são em 3 fases que eu gostaria de falar para você. Existem 3 fases na vida do cristão, na vida daquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Que é a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação, ela acontece no passado. Como assim? Quando você aceita Jesus Cristo, todos os seus pecados foram perdoados. O pecado foi apagado da sua vida anteriormente. Aí você passa para um processo chamado santificação, onde você é retirado do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida, né? E você passa por um processo constante de como se fosse limpeza. Você vai tirando todos aqueles seus costumes que você não tinha. E isso é tratado pelo Espírito Santo, certo? Você vai tirando aqueles costumes que você antes tinha, aqueles hábitos que você tinha no processo de santificação. Claro que não vão sair todos, porque a nossa natureza ela está enraizada em nós, essa natureza pecaminosa. Então nunca sairemos da presença do pecado. Sempre, não que nós sempre, constantemente, mas vez por outra, nós acabamos pecando porque isso já está ligado a nós, intrinsecamente ligado, já está enraizado na nossa natureza. Mas futuramente, os salvos em Cristo serão glorificados, né, no futuro, e sairão da presença do pecado, e o pecado não estará mais presente em nós, e nós não pecaremos mais. Por quê? Porque nós teremos um corpo glorificado. O corpo mortal será revestido de imortalidade, e o corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então nós sairemos da presença do pecado. O pecado já não tem poder sobre nós, mas nós ainda estamos na presença dele. Mas futuramente os salvos em Cristo serão retirados da presença do pecado. Certo? Então vamos lá, partir para a partir da queda, né? Adão, ele tinha ainda o seu arbítrio liberto e ele poderia optar por pecar e não pecar. Ele poderia optar por fazer o bem ou fazer o mal. No entanto, a gente já sabe, ele escolhe pecar, né? Ele escolhe o eu. O pecado é isso, é sempre você escolher o eu, a sua vontade, na frente da vontade de Deus. Ele queria aquilo ali, mas Deus tinha dito, não faça isso. Então ele escolheu a sua vontade. O pecado é sempre se colocar na frente
da vontade de Deus. A vontade de Deus sempre deve ser primeira na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente pode perceber o cristianismo como colocar Deus em primeiro, colocar o outro em segundo e se colocar em terceiro. É sempre colocar Deus em primeiro, o outro, o seu próximo em segundo e você sempre em terceiro. É sempre colocar a vontade de Deus acima de tudo. E o pecado é justamente isso, colocar a sua vontade na frente da vontade de Deus, colocar a sua vontade na frente da vontade do seu próximo. Não que seja aquela vontade ruim, mas colocar sempre a sua vontade um exemplo. Você não deve, né? Mas é quando você coloca a sua vontade acima do bem-estar do seu próximo, né? Você sabendo que se você fizer aquilo ali, o seu próximo vai se chatear, mas você não se importa porque você vai se sentir bem. Isso aí é pecado. Ou então quando você coloca aquela vontade, poxa, isso aqui não vai prejudicar meu próximo, mas vai prejudicar minha comunhão com Deus, mas eu quero tanto. Então isso é caracterizado como pecado, né? O pecado é sempre colocar o eu acima de Deus e do próximo. Sempre colocar Deus acima, o próximo embaixo e você sempre em terceiro. Isso é o cristianismo. É amar sempre o outro. É amar sempre a Deus, né? Sempre em detrimento de nós. Não importa se nós estamos sofrendo, desde que nós façamos a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E nós sabemos que futuramente Deus irá nos recompensar, né? Então nós partimos para algumas definições de pecado, né? E outra, não adianta dizer que que o pecado de Adão ele não passou para todos. Não, isso é heresia. O pecado de Adão ele passa a todos. A gente consegue enxergar isso na Bíblia, no capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Vai dizer o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram, né? Então a gente consegue perceber que a morte passou a todos os homens, porque todos os homens eles morrem. Certo? Então, vamos lá. E todos os homens o homem já nasce morto. Como assim já nasce morto? Espiritualmente. Essa é uma das consequências do castigo do pecado. Eu vou falar um pouco mais na frente. Mas vamos lá, definições do pecado. John Wesley vai dizer que o pecado é uma transgressão voluntária a uma lei conhecida. Como assim uma lei conhecida e uma transgressão voluntária? Né? Voluntária por quê? Porque isso já é da nossa natureza pecaminosa. Às vezes nós fazemos coisas voluntariamente, pecando, né? Ou às vezes a gente faz coisas involuntárias, existe pecado voluntário e involuntário, né? O voluntário é quando a gente faz aquilo ali porque a gente quer mesmo, e o involuntário são traços ainda da nossa natureza pecaminosa, mas isso não isenta do pecado, certo? Isso não isenta do pecado. Ainda continua sendo pecado, certo? Mas é involuntário. O voluntário é quando você faz aquilo ali porque você realmente desejou fazer aquilo ali. Por exemplo, vou dar um exemplo que vai servir para dois casos. Você sai de casa, né, com o intuito de, por exemplo, usar drogas, né? Então você maquinou, você pensou, você desejou aquilo ali, você foi lá e usou drogas. Você cometeu um pecado voluntário. Outro, você sai de casa, você pega um trânsito, leva uma fechada, e aí você fala um palavrão porque você se estressou, mas você não saiu de casa pensando em falar aquele palavrão, mas aconteceu porque a sua natureza ainda é pecaminosa e necessita de santificação, uma santificação constante, né? Então essa é a diferença dos dois pecados. E como assim há uma lei conhecida? A gente consegue perceber isso lá em Romanos 2, versículo 14 e 15, vai dizer o seguinte: sobre a lei moral que existe em cada um de nós, né? Vai dizer o seguinte: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então a nossa consciência, ela é a nossa lei moral, a lei que Deus ele plantou nos corações de cada um de nós. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós fazemos porque nós somos pecadores, certo? Então, mas o pecado também ele causa um problema incrível em nós, porque ele nos torna insensíveis, né? Ele vai nos tornando insensíveis a pecados e a gente vai constantemente pecando e pecando e pecando. Por isso é tão importante o processo da santificação, porque ele nos torna mais sensíveis ao pecado. E aquilo que nós antes fazíamos, nós não fazemos mais, e nós temos, como posso dizer, repulsa. Nós temos
um desgosto, né? Nós ficamos desgostosos, nós ficamos chateados, aquilo ali nos magoa, nos deixa, né, enojados, aquilo que antes nós fazíamos. Então o pecado ele gera no salvo verdadeiramente em Cristo, que busca a santificação, um nojo. Aquilo ali te incomoda, te deixa incomodado e você quer corrigir aquilo ali, né? E é assim que o pecado deve ser tratado, como algo ruim, algo mal, maléfico, não só a nós, mas também ao nosso Deus, porque isso entristece a Ele. Agora nós vamos tratar bem rápido agora sobre o castigo do pecado, né? Alguns dos castigos do pecado foi a morte espiritual e a morte eterna, né? A morte espiritual, porque nós já nascemos mortos. Nós vamos ver lá em Efésios 2:1, estando vós mortos nos seus delitos e pecados. O ser humano ele já nasce morto, morto para Deus, morto para fazer o bem, né? É necessário um processo de justificação e santificação na vida de todo cristão, certo? E a morte eterna é aquela morte que nós conhecemos, né? Que será no fogo eterno, né? O inferno. E eu gostaria de estar trazendo para você a pior parte, né, do pecado. Porque o pecado ele é a separação do homem de Deus. Ele causou a separação do homem de Deus. E o pecado ele é a eterna ausência do amor de Deus. Nós queremos estar eternamente separados do amor de Jesus Cristo, aquele amor perfeito, agradável, aquele amor que nós nem conhecemos, aquele amor inexplicável, inefável, né? Então, que nós venhamos a mudar, que nós não nos distanciemos desse amor tão maravilhoso, que um dia nos resgatou, que nós não venhamos a virar as costas para aquele que nos amou tanto, nós ainda estando mortos nos nossos delitos e pecados. Então, se você tiver gostado desse vídeo, que você dê o like, compartilhe, comente aí, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida.